Graça e paz. Eu queria compartilhar uma palavra ao teu coração, que se encontra em 2 Reis, capítulo 7. A partir do versículo 1, olha o que o Senhor nos diz. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço do rei estava se apoiando, ele disse: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E o Senhor trouxe ao meu coração a respeito de milagre. Muitas vezes nós estamos esperando milagre de uma forma, de uma demonstração extraordinária. Mas a multiforme sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria do homem. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Um sinal do tamanho da mão de um homem estava se levantando. O profeta Elias sabia que aquilo era um sinal que a chuva iria cair sobre a terra. Nesse contexto de 2 Reis, capítulo 7, está falando a respeito de que o rei Ben-Hadad, ele cercou a cidade de Samaria. Não saíam e nem entrava-se ninguém. Na porta da cidade estavam 4 leprosos. Deus, ele sempre vai usar o improvável para nos abençoar. Nem sempre de onde achamos que a provisão vai vir, virá. Muitas vezes Deus vai usar coisas que você acha muitas vezes insignificante, mas para Deus é uma oportunidade para que a provisão venha. Aqueles 4 leprosos, eles eram proibidos pela lei de ter contato com o povo. Eles eram considerados imundos, eles ficavam na porta da cidade. Deus usou aqueles homens para trazer a provisão. Deus usou corvos para alimentar Elias quando ele estava no ribeiro de Querite. Deus usou o orvalho que caía sobre a terra durante a madrugada, enquanto o povo estava no deserto, e ele transformou em pão o orvalho. Deus soprou sobre a terra e trouxe cordonizes, carne para o povo. Deus fez da rocha por 2 vezes a água brotar, jorrar água e saciar a sede do povo. Olha o que a palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E enquanto eu estava meditando nesse versículo, o Senhor, ele trazia para mim a respeito do povo de Israel, quando ele estava atravessando o deserto. O povo, ele sempre olhava para trás. Quando o povo se deparava com uma dificuldade, os olhos deles fixavam-se, os olhos do povo ficavam fixos naquilo que era natural. E eles acabavam esquecendo que Deus, desde quando os tirou com braço forte do Egito, desde quando o Senhor os libertou da mão de Faraó, ele não abandonou o povo nem um minuto. Ele proveu eles de toda a falta e necessidade que eles tinham. Ele trouxe a provisão. E aqui, nesse contexto da fome de Samaria, não foi diferente. O Senhor, ele trouxe a provisão. Ele fez com que aqueles leprosos fossem
ao acampamento dos assírios. O Senhor promoveu um terremoto, aonde eles ouviam passos de um exército marchando contra eles, vindo em direção contra eles. E aqueles homens, aquele exército assírio, ele foi desbaratado. Eles fugiram amedrontados. E aqueles homens, quando chegaram ali, aqueles 4 leprosos se depararam com fartura. Tinha roupa, tinha alimento, tinha água, tinha tudo o que eles precisavam. E eles dividiram. E no dia seguinte, na entrada da cidade, nas portas da cidade, estava se vendendo alimento. Mas aquele que duvidou, porque ele olhou para o natural, ele falou: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu e derramasse chuva sobre a terra, haveria ainda um processo. A semente deveria ser lançada na terra, haveria o processo de crescer e haveria ainda o último processo de ser colhido. Mas Deus, na multiforme sabedoria dele, ele traz o milagre. Muitas vezes estamos aguardando o extraordinário e Deus, como uma simples nuvem do tamanho, muito pequena, do tamanho da mão de um homem. O que seria uma nuvem do tamanho da mão de um homem para uma terra tão extensa como era a terra de Israel? Mas o profeta Elias, ele estava conectado com os céus. Nesse tempo de escassez, esteja conectado, esteja atento aos sinais, pois a provisão, ela virá pela manhã. E muitas vezes de lugares que você considera que é improvável, mas que para Deus é apenas um sinal de que há provisão, de que a chuva vai descer sobre a terra. Graça e paz, queridos.